agora. Você que é batizado no Espírito Santo, aproveita a oportunidade e aquece o teu coração, orando um pouco em outras línguas. Coloque intensidade. Coloque intensidade e ore como você nunca orou. Se conecte com os céus através da oração em outras línguas. Que assim prenderia manaia que assambra baba queria eu coçando mono rotono mono eu coçambra que queria que assambra tamanaia de rede a canamaia que eu sombra baba barala rede tinha que assambra que queria eu coçando no mo sempre daí a canamaia que assambra patada darada Rederinaia que a samba que de miogo santo namo. Show patamaia que a sinteride. Aleluia. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos essa noite. Porque pela tua bondade, tua graça e misericórdia nós estamos de pé. Oh, que privilégio, Pai. Podemos levantarmos mãos santas sem ira e sem nenhuma animosidade. Para te adorar, para te bendizer e te exaltar. Oh, tu és o nosso Deus e o nosso Pai, aquele que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Pai, muito obrigado por todo o teu cuidado, por todo o teu zelo, por todo o teu amor, por toda a tua paternidade que nos alcança. Oh, Pai, somos tão gratos. Somos tão gratos de um dia ter se tornado teu filho e poder desfrutar dessa plenitude, dessa comunhão, dessa condição, de desfrutar de uma herança que nos está reservada nos céus. Pai, obrigado por uma vida tão gloriosa e poderosa que nos deste, nos concedeste conforme a tua vontade e o teu plano. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra sendo exaltada nessa noite e a unção vindo sobre ela, para nos assistir, para nos alcançar, para trazer acréscimo para a nossa vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus. Aleluia. Senta um pouquinho, amados. Grupo de louvor, obrigado. Daqui a pouco a gente convida vocês novamente para cá. Graça e paz, amados. Vocês estão bem? Existem aí algumas cadeiras vazias aí, é porque as mulheres daqui a pouco estão chegando. Alguns homens estão dando glória a Deus. Eu espero que ninguém diga assim misericórdia, mas elas estão chegando. Elas estão chegando. Espere e aguarde com expectativa a chegada da sua esposa, porque ela virá diferente, ela virá acrescida pelo Senhor, porque houve uma exposição durante esse período, desse final de semana,
a palavra de Deus. E todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, algo acontece. Algo é acrescentado em nossa vida. Desde que nós acolhamos com mansidão aquilo que é liberado dos céus. Sabe aquela pessoa que passa alguns dias na praia e se expõe ao sol, e daqui a pouco você encontra essa pessoa, ela não precisa nem dizer que se expôs ao sol. A própria cor da pele vai denunciar que ela estava se expondo a algo diferente daquilo que você estava se expondo. E a gente logo comenta, você parece que viajou, você pegou uma piscina, Alguns vão dizer, não, eu estava no campo, estava plantando, estava lá no sertão, evangelizando. Mas há uma evidência, diga assim, evidência, que a palavra foi impregnada naquela pessoa. Então, amados, Deus ele tem cuidado de nós e o desejo dele é que nós cresçamos. Não apenas no conhecimento, mas na prática da palavra. A Bíblia diz que aquele que conhece, ou então aquele que ouve e não as praticam, é como aquele que constrói sobre a areia. Não tem fundamento, não tem segurança. Logo, logo, quando os ventos baterem contra aquela construção, irá derrubar. Ela não haverá resistência. Não haverá resistência. Mas diga assim comigo: Deus cria em mim um fundamento. Aleluia. Então a decisão ainda é nossa, de ouvir e praticar. Diga assim, ouvir e praticar. Abra, por favor, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 14. Vamos começar por aqui. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. E Ele já começou a tratar tantas coisas comigo quando eu estava meditando nela. Eu sei que vai também te alcançar. Medita na palavra, foca na palavra. Então, Apocalipse capítulo 3, verso 14 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, cego e nu. Então, amados, essa é uma das cartas escritas às 7 igrejas, essa é a última carta na sequência exposta aqui na Bíblia. E Laodiceia era uma cidade que ela era uma cidade rica. Era uma cidade que era localizada entre outras duas cidades, chamada Hierápolis e Colossos. Hierápolis era conhecida como uma cidade das águas termais, onde as águas serviam como medicina, servia para melhorar a saúde daquele povo. Já Colossos era conhecida como cidade de águas frias, água boa, potável, água primeira para beber, para consumo humano. Mas Laodiceia, ela era conhecida como as águas mornas, porque naquela época a água era transportada de um lugar para outro, como é hoje, né? Através de aquadutos, e quando passava-se por Laodiceia, a água nem estava fria, nem estava morna, nem estava quente, estava morna. E o Senhor traz essa advertência para essa igreja. Porque nem és quente, nem és frio. Tu és morna ou morno. Eu estou a ponto de vomitar-te. Sabemos que quando se consome a água morna é um estímulo para o vômito natural. E uma outra característica de Laodiceia é que toda a riqueza dela, havia uma grande concentração da rede bancária daquela época, era lá em Laodiceia. Laodiceia também era conhecida como uma das grandes indústrias ou grande produção de lã, uma lã preta exclusiva, eles produziam naquele lugar.
E também era um local onde havia vários laboratórios que produziam colírio. Nessa época, existia muita cegueira por causa da exposição ao sol, por causa do caminhar pelo deserto, a poeira do deserto, e havia muitos casos de cegueira, e eles conseguiram produzir vários tipos de remédios, vários tipos de colírios para tratar da cegueira do povo. Mas por causa dessa condição de riqueza, por causa dessa condição de autossuficiência, Laodiceia, a igreja de Laodiceia diz, através das pessoas que faziam parte dela, dizia assim: eu estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E logo o Senhor repreendeu: nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o contraste que Deus traz, trazendo a revelação da situação real, uma situação espiritual que aquela igreja vivia. Apesar de ser uma igreja tão rica, o Senhor está dizendo: você é pobre. Uma cidade tão rica, a igreja era pobre. Apesar da cidade produzir lã, ter uma produção têxtil para fazer tecidos, fazer roupas, ela diz: você está nua. Apesar de produzir colírio para tratar de cegueira, ela diz que a igreja está cega. Pobre, cego e nu. Mas no verso 18, vamos acompanhar. Diz assim: o Senhor diz: aconselho-te que de me compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele poderia muito bem impor, dar uma ordem. Mas no verso 18 ele diz assim: aconselho-te. Ele traz um conselho, ele traz uma dica, ele traz uma instrução, porque a decisão ainda será nossa. Nós podemos nos colocar nessa condição e refletir em qual temperatura nós estamos nos encontrando hoje. Nós estamos numa temperatura quente ou nós estamos numa temperatura fria? Ou mesmo numa morna? Porque a morna, ela apresenta a total apatia da igreja. A morna, ela apresenta total indiferença, total descompromisso, total relaxamento quanto às coisas da parte de Deus. E a Bíblia chama a atenção, e eu fiquei por um tempo meditando, que o Senhor diz assim: quem dera você fosse quente ou frio. Quem dera. Eu disse: rapaz, tudo bem, o Senhor querer que fosse quente é compreensível. Está quente, está fervoroso, está animado no Senhor. Mas frio? Porque o frio, ele trata-se daquele que não teve contato nenhum com a palavra. Contato nenhum com experiências com Deus. Contato nenhum com a manifestação do sobrenatural. É aquela pessoa que ainda precisa nascer de novo, que precisa ouvir a palavra, que precisa fazer as decisões. E é possível e é fácil de evangelizar, de ensinar, de discipular. Mas o morno, como a própria palavra apresenta, ele se apresenta como autossuficiente. Eu já sei. Sabe aquela pessoa que você vai dar um conselho e a pessoa diz: não, já sei. Rapaz, é melhor você... Não. É melhor você ir por esse caminho, ó. Esse caminho é mais seguro. Não, tudo bem, obrigado, mas eu sei o caminho que eu vou. Porque ele se acha autossuficiente. Ele não deseja seguir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos se vence uma guerra. Conselhos. E o Senhor traz um conselho nessa noite: que de mim compres ouro refinado, para verdadeiramente enriquecer, vestiduras brancas para vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Hoje é uma noite de nós começarmos a gotejar mais colírio da palavra em nossos olhos. Temos várias situações de curas de cego na Bíblia, nos evangelhos. E a condição do cego naquela época sempre, hoje é difícil, mas na época bíblica era muito mais porque ele não tinha oportunidade nenhuma de trabalhar, de fazer algo. E o que restava para o cego era esmolar. E por causa da cegueira, ele se tornava cada vez mais pobre e, consequentemente, maltrapilho, mal vestido, praticamente nu. A condição dele começava justamente por causa da cegueira. A cegueira. E o Senhor está tratando essa noite sobre cegueira espiritual. Tira os olhos do natural. Aquele povo de Laodiceia estava tão envolvido com as coisas naturais que nada mais espiritual o chamava a atenção. Nada mais trazia um ardor no coração. O convidar para congregar não era mais um convite tão esperado. O convidar para uma reunião de oração, e nem imagina, não tem tempo não. Tenho que ir no banco, tenho que ir na indústria, tenho que ir no comércio, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E sempre tratando como normal. Eu sei, é assim mesmo. E uma temperatura para com Deus vai diminuindo, a ponto de causar náuseas no Senhor. O Senhor é tão rico em misericórdia que Ele se apresenta mediante essa igreja como aquele que está enjoado e não irado. Porque enjoo passa, a ira tem uma consequência maior. Mas Ele traz um conselho: compra de mim. Apesar de você ser pobre, nu e cego, compra de mim. Compra ouro para verdadeiramente enriquecer. Compra vestes brancas. A produção da lã naquele lugar era uma lã preta. E falando de vestes, naquela época, aquele que era acusação, cada dia maior, porque sem a santificação não veremos a Deus. Se santificando, se purificando. Aleluia. Mas precisamos estar com esse coração certo. Que nós não somos independentes. Nós não somos autossuficientes. Quem aqui garante que amanhã vai acordar e vai respirar? Quem é que garante aqui? Pela sua própria vida ou garante a vida do outro? Temos um médico ali, não sei se o médico está aí hoje, mas temos um médico aqui na igreja, e se você for procurá-lo, o senhor garante fazer com que eu amanhã esteja respirando? Ele diz: rapaz, eu posso tentar ajudar, mas garantir só Deus. Só Deus nos garante a nossa respiração. E por que a gente se acha às vezes autossuficiente em alguma coisa? Porque às vezes a gente se coloca numa posição de orgulho, porque é o meu trabalho, porque é a minha habilidade, porque é a minha riqueza, porque é a minha empresa, porque são os meus bens. Ei, é do Senhor. Foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que abriu portas, foi o Senhor que te capacitou com habilidades que você nem imaginava ter, mas Ele depositou e confiou em você. Passa-se o tempo e nós nos envolvemos com as coisas desse mundo a ponto de deixarmos aquilo que é sagrado, aquilo que é o melhor, aquilo que é eterno para lá. E eu vou te dizer, a gente precisa aprender a se apegar com aquilo que não se desgasta, aquilo que é incorruptível, aquilo que é eterno. A gente se apega tanto a uma casa, a gente se apega tanto a um carro, a gente se apega tanto
aos filhos, ao marido, à esposa, aos parentes. Não estou dizendo que você deve fazer as coisas contrárias, mas primeiro as primeiras coisas. A nossa vestidura, as nossas vestes espirituais, no sangue do Cordeiro. O Deus Todo-Poderoso já providenciou o melhor alvejante da terra. O sangue do Cordeiro. Está disponibilizado para nós. Basta nós buscarmos. Para quê? Para que a gente precisa dessas vestes brancas, para que a gente possa entrar pela porta. Pela porta. Não se entra pela janela, é pela porta. Você tem que prestar atenção nos detalhes que a Bíblia traz, porque ela diz assim: creia com o coração e confesse com a boca. Entre pela porta. Porque alguns querem entrar pela janela, outros pelo telhado, outros pelo... Entre pela porta. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a porta. Entre pela porta. Amados, nós estamos chegando em um tempo e as redes sociais, elas estão apresentando esse tempo de uma forma bem evidente. Que o diabo não está para brincadeira nesses últimos dias. E nós precisamos blindar a nossa mente e o nosso coração com a palavra e com o Espírito. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, é para você blindar o seu coração com a palavra e com o Espírito. Medite nessa palavra dia e noite, é para você blindar a sua mente e o seu coração. Ore sem cessar, medite nela de noite, fale continuadamente. Se apegue com mais firmeza às promessas ouvidas. Se nós estamos tratando as coisas do Senhor de forma leviana, de forma morna, podemos correr o risco de ser vomitado. Podemos correr o risco de ser jogado fora. E nós precisamos tratar tal qual ela é, no mesmo nível de importância que ela tem. Porque ela não pode ser aquela que serve apenas para nos alcançar, ou alcançar os desejos do nosso coração. Mas em Salmos, diz que agrada-te do Senhor. Faz a vontade dEle, obedece a Ele, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Existe uma parte que é minha e sua, porque a parte de Deus é certa. Só que a gente só quer a segunda parte. Senhor, tu não disseste que vai satisfazer o desejo do meu coração? E Ele pode perguntar para nós, firmemente, como a gente está indagando a Ele: e você tem feito a minha vontade? Você tem me agradado? Você tem frutificado? Para poder receber os desejos realizados? Aleluia! Vamos lá para Salmo 119. Mastiga um pouquinho a palavra aí para ela descer redonda, viu? Se ela está enganchando na garganta aí, mastiga, irmão, mastiga. Dá um glória, dá um aleluia. Bota ela para dentro. Vai funcionar, vai frutificar, vai acontecer na tua vida. Deus é bom. Aleluia. 119. Era o salmo que eu fugia para não ler. Porque tinha muito versículo, eu dizia: não vou ler esse salmo não. Eu ia até o 118, pulava para o 120 e não entrava nesse versículo. Mas quando eu descobri que esse capítulo 119 trata da exaltação à palavra, o capítulo todo, 187 versículos, deixa eu ver, 176 versículos, tratando, exaltando, magnificando a palavra de Deus. Aí eu disse: rapaz, esse é o salmo que eu tenho que ficar. Não que os outros não tenham importância todos, mas esse é o salmo. Salmo 119, verso 18. Diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemples as maravilhas da tua lei, ou da tua palavra. Desvenda, abre, cura os meus olhos, Senhor. Sara os meus olhos de toda e qualquer inflamação, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra é poderosa para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos, pensamos, imaginamos.
Oh, aleluia. A tua palavra é âncora para a nossa alma, quando a nossa alma está agitada, cheia de ansiedade. Ela é âncora, ela estabelece um ponto, um lugar de segurança. Aleluia. Precisamos ter olhos desvendados pela palavra, para a palavra, para contemplarmos, para desfrutarmos de tudo aquilo que ela pode produzir e tem como benefício para a nossa vida. Nesse mesmo Salmo 119, verso 105, tão conhecido, e eu nem sabia até alguns anos atrás que estava aqui, eu até falava, repetia, declarava, e diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A palavra é lâmpada, a palavra é luz. A palavra vai nos ajudar a não tropeçar no nosso caminho. A palavra vai alumiar o nosso caminho para a gente pegar a rota certa. E nessa noite o Senhor quer trazer esse entendimento. Precisamos ter olhos desinflamados, olhos tratados, olhos que olham a palavra, mas não olham a vida dos outros. Fica olhando só o erro do outro, olhando a deficiência do outro. Onde a Bíblia diz: tira primeiro a trave que está no teu olho. O papel de juiz não é nosso, amado. Se você puder ajudar e cooperar com alguém, faça isso. Ore por essa pessoa. Se houver uma instrução, fale uma palavra baseada na instrução do Senhor para a pessoa. Mas não propaga as deficiências dos outros. Não propaga o problema dos outros. Se você não é parte do problema nem da solução, saia de perto, vá orar. Os nossos olhos têm que estar fixos na palavra. Como é que nós vamos correr a carreira? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É firmemente, não é levianamente, não é firmemente. Olhando fixamente, prestando atenção nele. Oh, aleluia. Ele não manda assim, ó, corra, aí olhe do lado, olhe do outro. Não, olha para ele. Já prestasse atenção em alguém, um maratonista profissional, como é que ele faz? Ele não fica como os amadores, não, ó. Correndo, bata selfie, corre, filma, agora. Ele está focado. Ele está focado. Certa vez eu e o Patrício fazendo uma entrega, 3 horas da tarde, subindo ali a ladeira ao lado da integração. E tinha um corredor, subindo aquela ladeira, correndo. E eu disse, esse cara é louco. 3 horas da tarde, correndo, no meio dos carros. Mas na mesma hora o Espírito Santo trouxe um entendimento. Ei, ele está focado no objetivo dele. Ele está pensando na coroa que lhe aguarda. E por que nós cristãos, que nós sabemos de uma coroa, que ela não é corruptível, é uma coroa que nos aguarda, por que a gente não corre com a mesma intensidade? Ele estava nem aí para quem estava chamando ele de louco, ele estava nem aí para quem estava chamando ele de doido, ele estava querendo era correr e chegar. Porque a coroa, segundo Paulo, será para todos quantos chegarem. Não fala em primeiro ou segundo lugar, a todos aqueles que chegarem. Aleluia. Visão restaurada, amados. Esse é um tempo de nós termos clareza. Termos o colírio pingando, gotejando diário e continuamente. Para que nenhuma poeira se instale. Para que nenhuma inflamação tenha vez na nossa vida espiritual. Porque todos os dias somos bombardeados com vários tipos de doenças espirituais. Mas o Senhor já providenciou colírio para os nossos olhos, amados. Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso demais. Ele chega sempre antes. Vai chegar situações de nossa vida que nós vamos nos lembrar dessa noite e vai dizer: Senhor, obrigado pelo teu colírio que eu consigo enxergar. Esse colírio é para você enxergar, para você discernir o que vem dele e o que não vem. Mesmo sendo uma boa proposta, mesmo sendo algo que você estava até aguardando. Algo maravilhoso. Ah, era isso, eu estava orando, um emprego, tal, e chegou. Mas será que é de Deus? Será que essa proposta de trabalho, de emprego,
não vai atrapalhar a tua comunhão com Ele, não vai atrapalhar o teu crescimento espiritual teu e da tua família, ou será apenas para te tirar do foco de uma proposta dos céus que tinha para o teu crescimento e te induziu para um outro lugar? Aleluia! Glória a Deus! Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. O orgulho faz com que não enxerguemos a nossa condição de necessidade. O povo de Laodiceia, por ter todas as suas necessidades supridas, naturais, e ele dizia: eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E essa coisa alguma já incluía também pessoa alguma. Uma autossuficiência se estabeleceu. E com orgulho, Deus não consegue operar. A Bíblia fala, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, que o nosso posicionamento deve ser outro. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos. Humilhai-vos. É o conselho de Deus, humilhai-vos. A exaltação é da parte de Deus, a nossa parte é humilhar-se debaixo da potente mão dEle. Não é na mão de outra pessoa, não, é na mão dEle. Porque Ele mesmo vai nos exaltar. Ele mesmo vai nos colocar no lugar que Ele quer que a gente chegue. Ele, como um bom pai, Ele sabe o melhor para nós. Não adianta a gente tentar se promover, não adianta a gente tentar ir para aquele lugar, mas se o Senhor já falou comigo, sim, mas quem vai te colocar lá é Ele, não é você não. É o Senhor que vai te colocar, não é você se colocar lá não. Para depois você não ter que pagar a conta. Se humilhe. Seja humilde. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Essa condição de humildade vai nos levar para lugares altos, para lugares longes. Lugares que jamais a nossa própria força e a nossa própria inteligência poderia nos colocar. O Senhor nos leva. E como Ele nos leva, Ele nos patrocina. Não é assim, Filipão? Filipão prova disso todo dia. E outros aqui também. Não adianta se autopromover, não adianta dizer eu sou, eu sou, é o eu sou da Bíblia. O eu sou é Ele. Aí a gente fica debaixo do eu sou. Humilhado, tranquilo, guardado, protegido, debaixo da mão potente de Deus. Aleluia. Eu quero que você vá, por favor, lá em 2 Coríntios, lá em Efésios, capítulo 4. Aleluia. Você está recebendo, amado? Efésios capítulo 4, verso 15. Perdão, volta uma página. Efésios 1, 15. Paulo, instruído pelo Espírito, colocou aqui nessa carta, dizendo: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder
para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo orou para que os olhos fossem iluminados. Que olhos? Do coração, do Espírito. Olhos iluminados. Somente com os olhos iluminados nós poderemos ter o conhecimento e saber a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança e a suprema grandeza do seu poder. Olhos iluminados para ver. Existe um chamamento da parte de Deus para cada um de nós. Existe uma gloriosa esperança. Existe um poder sobrenatural disponível. Mas se nós estivermos com os olhos inflamados, nós não vamos conseguir enxergar tudo isso. E Paulo, identificando essa necessidade, ele orou: Pai, eu oro para que olhos iluminados aconteçam na vida dos meus irmãos. Que os meus irmãos tenham a iluminação necessária para poder enxergar aquilo que tu tens disponível para cada um deles. Existe um chamado, um chamamento, uma convocação individual. Existe uma convocação coletiva, mas existe uma convocação individual para fazer a diferença aonde quer que a gente esteja, quer seja no trabalho, quer seja na escola, quer seja na igreja. Desenvolvendo esse chamado, desenvolvendo todo o poder que já está depositado no coração de cada um. Porque senão se não tiver esses olhos iluminados, sabe o que a gente faz? Só no natural, só o básico, só a média. E quando nós falamos dessa palavra medíocre, a gente acha bem pesado. As pessoas se chateiam. Mas quando a gente chega em uma escola, eu já fiz isso aí já várias vezes em vários lugares de escola. Eu disse: ei, e essa escola é boa para estudar? É. Quanto precisa para passar? Qual a nota para passar? Qual é a nota que deve se tirar, na verdade? Eu faço a pergunta. Qual a nota deve tirar nessa escola? E a maioria dos alunos diz assim: 7, 7,5. Média. Ninguém fala disso, a nota é 10. Nós perseguimos o 10. Mesmo que eu não tire 10, eu vou perseguir o 10. Sair de uma vida medíocre, sair de uma vida comum. Por quê? Porque algo incomum habita em nós. Não é porque nós somos incomuns por nós mesmos. Não é porque nós somos extraordinários por nós mesmos. É porque o extraordinário habita em nós. E porque o extraordinário habita em nós, aonde quer que a gente chegue, vai ter a diferença estabelecida e vivida. Tem que estar pronto. No meio da feira, no meio do shopping, na universidade, na rua. Pronto para o extraordinário ser apresentado. Pronto. Nós carregamos a vida de Deus, mas às vezes parece que nós não carregamos nada. Vazios, sem evidência alguma. Uma pessoa chega para você e diz: rapaz, eu estou com uma dor de cabeça. Vai ali na farmácia e compra um Dorflex. É a instrução básica que vem da nossa... Ao invés de você chegar, senta aqui, vamos orar. Posso orar por você? A Adelaide esteve aqui, ministra lá de Brasília, e ela falou no domingo sobre omissão de socorro. Que não podíamos, segundo a lei, praticar ou estar em uma omissão de socorro diante de uma necessidade. Como Deus é lindo e misericordioso, na segunda-feira apresentou-se uma situação. Lá vizinho o meu trabalho. Meu funcionário me chamou e disse: tem uma mulher passando mal ali, o marido dela está socorrendo, ela desmaiou. Aí eu disse: e agora? Veio o pensamento o quê? Chama o SAMU. Mas na mesma hora o Espírito disse assim: e a omissão de socorro? Eita, eu disse: agora ou vai ou racha. Vamos lá. E aí eu corri, peguei uma garrafa de álcool, que era a isca para poder chegar perto do casal. Eu disse: eu trouxe um álcoolzinho aqui para ela dar um cheirinho para se levantar, mas eu posso orar por ela? E eu já fui logo botando a mão e dizer assim: Pai, em nome de Jesus, sara, cura, livra essa mulher, restaura a saúde. E isso era dentro de um bar. Ficaram todo mundo assustado assim. Mas aí eu disse, orei. Eu disse: mas para trazer segurança para ele, chama o SAMU agora. Aí o SAMU veio. E para a honra e glória do Senhor, a mulher saiu andando, dando tchau. Obrigado, até mais. Eu disse: toda a honra e toda a glória para ele. Fazer a diferença, irmão.
aonde quer que esteja, sem omissão de socorro, sem omissão daquilo que você carrega. Não tenha medo. Aquele que te chamou, Ele mesmo vai te guardar, vai te instruir, vai te proteger. Tenha medo não. E se orar e morrer? Morreu. Fazer o quê? Não tem o que fazer. Eu orei pelo vizinho de meu pai, que estava na UTI. Ele tinha sido desenganado, estava na UTI, no último leito da UTI. E de lá ouvia o choro da filha dele, quando ouviu do médico a nota, né? Aí não tem mais jeito não, é só aguardar, para a gente envelopar. Em outras palavras, né? O médico é mais sábio na hora de dar essa má notícia. E estava eu e minha irmã, meu pai estava na UTI, mas estava consciente. No respirador, precisava estar na UTI. Eu pedi licença ao meu pai e fui orar pelo... Eu posso orar por essa situação? Vá. E eu fui até lá. Eu e minha irmã pedimos a permissão e nós oramos. E para a honra e glória do Senhor, o homem saiu com alguns dias. E aí você pergunta, e seu pai veio a óbito? Com poucos dias também. E será que eu não orei o suficiente pelo meu pai? Será que eu não envolvi fé na oração quando eu fiz pelo meu pai? Será que eu não envolvi amor quando eu orei pelo meu pai? Mas você precisa fazer o que tem que ser feito. E essas interrogações você guarda num baú. Alguns dizem, quando eu chegar lá eu vou perguntar. Você não perca tempo não, que lá vai ser tão bom. Na eternidade com o Senhor, que você não vai ter nem o que está perguntando. Você vai desfrutar do que você está vivendo. Afinal de contas, você perseverou até o fim e chegou. Então use de todo atributo que Deus te deu, de toda a autoridade que te foi confiada, em o nome de Jesus, e siga em frente e faça o que tem que ser feito. Nós não podemos lançar fora ou enterrar esse talento e essa condição que Deus nos deu, escondendo a vida de Deus, omitindo a vida de Deus. Parece até que estamos negando a Deus. Na igreja somos tão fervorosos. E às vezes na rua, quando uma situação se apresenta, a gente se retrai. É tempo de nós ficarmos atentos, ligados, com olhos desinflamados, com o colírio da palavra gotejando, para que nenhuma inflamação se estabeleça e tenha espaço na nossa vida. Sabia que às vezes vem essa inflamação para dizer assim, eita, o irmão está prosperando tanto, esse irmão essa semana comprou um carro, esse irmão aqui, que é construtor. Vamos dar um exemplo logo prático, apontando para o santo. Ele comprou um carro e ele estava muito feliz, compartilhando da graça que Deus o concedeu, chamando os irmãos para olhar o carro e tal, mas sabia que eu posso ir assim, com um sorriso amarelo, e lá por dentro, com o coração inflamado, disse, não era para ser o meu, tanto que eu já pedi, e o irmão comprou outro carro, e eu não comprei ainda nem a minha bicicleta, nem eu posso comprar, que eu não sei andar de bicicleta, mas, amados, são pequenas coisas que começam, como isca de Satanás, a inflamar os nossos olhos. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem mal, nós estaremos em trevas. Mas das trevas o Senhor já nos transportou. Ele nos transportou do império das trevas, amém? E nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele já nos trouxe de um lugar de escuridão. Ele já iluminou os nossos olhos. O que nós precisamos fazer? Continuar gotejando o colírio diário e continuamente da palavra, para que nenhum mal nos suceda, para que nenhum mal nos estabeleça. Aleluia! E é facinho a gente sair dessa condição. Queria ler com você rapidamente em Mateus, ou em Marcos, capítulo 10. Estamos terminando. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso.
A sua palavra é fantástica. Não é o fantástico da TV, ela é fantástica, ela é extraordinária, ela é excepcional. Oh, aleluia. E eu oro, Pai, para que todos nós possamos ter olhos desvendados para contemplarmos as maravilhas dela. Vivemos por meio dela, por causa dela, para ela. Aleluia. Marcos 10, capítulo 46, fala sobre um cego. Uma história tão conhecida que é o cego Bartimeu. E diz assim: foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, está vendo a condição dos cegos da época? Eu não vi ainda a Bíblia tratar de um cego rico. Tudo era mendigo. Ou seja, a sua situação está atrelada ou condicionada à sua visão. Tenha uma visão esclarecida por meio da palavra e sua situação irá mudar. A sua condição irá mudar. A sua posição irá mudar. O seu comportamento irá mudar. Então Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Deixa eu te dizer algo. Nessa nossa caminhada cristã, quando nós estivermos clamando por Jesus, para Ele restabelecer a nossa visão em alguma área que a gente está deficiente, pessoas vão dizer assim: ei, fica calado, fica quieto aí. Tu está perturbando o povo, tu está atrapalhando a reunião. Não era para você fazer isso, não. Pessoas vão te repreender. Pessoas vão repreender porque você vem tanto para a igreja. Pessoas vão te repreender porque você resolveu fazer o rema. O rema é um gotejado de aprendizado da palavra. Segunda, quarta e sexta. Aí nós temos a oportunidade agora, quarta e sexta, oração, sexta profética, domingo, escola dominical. Não, rapaz, você vai... Porque vieram para mim, talvez, não sei se chegou para você, mas vieram para mim, meu amigo, você vai endoidecer, porque só fala em igreja, só vive em igreja. Toda vez que eu pergunto, vai para o aniversário, não vou para a igreja, vai no shopping, não vou para a igreja. Vamos fazer isso? Não, eu tenho uma programação na igreja, só vê igreja, só vê palavra, só vê... Ei, tem problema não. Eu estou buscando restaurar minha visão. Eu estou buscando me alimentar para ser fortalecido na minha fé. Eu estou procurando adquirir vestes brancas para que eu possa entrar pela porta. Não importa o que digam, não importa o que reclame, não pense que vai chegar para mim e dizer assim: ei, é porque chegou atrasado. Não funciona. Para mim não. Então nessa caminhada cristã de busca pelo Senhor, o que é que ele estava clamando? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você pode dizer isso aí: Jesus desse jeito não vem não. Jesus, oh Jesus. Eu tenho certeza, porque ele entrou na cidade. Vamos ver de novo, vamos ler de novo aí, ó. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Não era uma ou duas pessoas, não. Ele e os discípulos, já dava 13, ou 12 mais um, né? 13 não, 12 mais um. Era 12 discípulos mais um. E tinha uma numerosa multidão. Aí você acha que o cego dizia assim: ô Jesus, Jesus, vem aqui, Jesus. Tem compaixão de mim, Jesus. Ei, amados, você precisa ser ousado. Ele precisava sair daquela condição de mendigo. Ele passou a vida toda mendigando, esmolando. Com certeza era maltrapilho, ele era rejeitado. Ele não era aceito pela sociedade atual que ele vivia, pela condição financeira, pela condição física. Ele suplicou a quem podia resolver o problema. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Olha, olha o resultado da perseverança.
Olha o resultado da posição de fé. Quando você estiver diante de uma situação, tenha a ousadia necessária para clamar por Jesus e resolver a situação. Então vamos de novo, diga assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí Jesus fez o quê? Chamou, chama ele, chama. Jesus fez, chama. Eu pensava que só tinha aqui, mas Jesus disse, chama. Olha que coisa boa. Parou Jesus e disse, chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Então, lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ei, não seja preguiçoso para ter com Jesus, não. Não seja indolente, não seja cansado, não seja... Vá ter com Jesus ligeiro. Deu um salto, veio um salto. Opa, ele mandou me chamar, eu vou agora. Ele animou-se e foi. Era Jesus que estava chamando. A solução o chamou. Ele ia de encontro à solução. Você está passando por uma situação, por um problema. Aí a solução se apresenta. Manda te chamar. Aí você diz, será que eu vou? Será que é mesmo? Você já orou, você já declarou, você já deu graças por aquilo. Aí a solução se apresenta e você diz, não, faça o seguinte, ele não vai agora, não sei para onde. Quando ele voltar, eu falo com ele. Não, de um salto. Ele foi ter com Jesus e perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Algo que as crianças aprendem lá no departamento infantil. A história do cego Bartimeu. Mas às vezes a gente está fazendo exatamente o contrário do que o cego Bartimeu. Prefere ficar com os olhos vendados, a vista obscurecida, uma limitação de vida, a clamar por Jesus para ter uma iluminação dos olhos espirituais. Uma situação que nós ficamos lá, presos, aprisionados, podendo chamar pela solução. Abra, por favor, em Lucas 4. Mediante todas essas condições que foi apresentada à igreja de Laodiceia, de pobreza, de nudez e de cegueira. Lá em Efésios capítulo 4, verso 18, diz assim, no 17 fala, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Quem foi que achou? Jesus. E ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa saída. Jesus vai nos livrar da pobreza. Jesus vai nos livrar da nudez. Jesus vai nos livrar da cegueira. Ele foi habilitado pelo próprio Deus para nos livrar, para restaurar a vista aos cegos, para nos livrar da pobreza, da nudez, da vergonha, da opressão. Aleluia! Eu pensei que você ia ficar mais animado com essa história, que Jesus veio com essa unção. Foi ungido para isso. Às vezes é assim mesmo. É tão fácil, está tão acessível, que a gente, quem sabe, um dia, talvez, eu vou lá e clame por ele. E fala alguma coisa a ele. Ele, eu acho que não vai voltar agora. Faz tanto tempo que eu já ouvi falar sobre essa volta de Cristo e ainda não aconteceu. Eu tenho mais uns projetos aqui na terra para realizar. Então eu não vou me envolver muito com essa história de igreja, de evangelho, de Jesus, não, porque primeiro eu, né?
É tempo de nós estarmos saltando como o cego Bartimeu. Se há alguma necessidade ou alguma área na nossa vida que precisa de luz, que precisa de esclarecimento, nós precisamos ser humildes o suficiente para se colocar debaixo da mão potente de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Olha a minha situação nessa área. Essa área não está legal, essa área não está boa como deveria estar, conforme a tua palavra. Mas eu creio no teu poder restaurador. Eu creio no teu poder libertador. E uma novidade de vida se instala. Mas nós precisamos primeiro ser humildes. Porque não espere que o próprio Deus, Jesus, vai lhe impor, vai lhe obrigar a fazer algo. Lembra o que ele disse à igreja? Aconselho-te, eu te dou um conselho. Eu te dou um conselho. E eu queria voltar para lá para a gente encerrar. O grupo de louvor pode vir para cá. Apocalipse 3, verso 19, verso 18. Diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. É noite de arrependimento, amados. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Precisamos ter a diligência, nos arrepender e o cuidado para abrir a porta para Jesus entrar na área que a gente precisa entrar na nossa casa, na nossa vida. Que pode ser que tenha áreas que o Senhor continua batendo. E Ele tenha poder para entrar sem abrir a porta, muito mais para derrubar a porta. Mas como Ele deixa a decisão conosco, Ele faz um convite para nós abrirmos a porta. A porta dos relacionamentos conjugais. Nós precisamos ser humildes o suficiente para permitir que Ele entre e restaure coisas. A porta dos relacionamentos fraternais entre irmãos, quer seja da família de Deus ou quer seja da família de sangue natural. A porta da área financeira, para que nós possamos ser generosos e cumprir todo o princípio que Ele instrui na sua palavra. A porta da vida comum do lar, com seus parentes, seus filhos, seus pais. A porta do congregar, a porta do evangelizar. Precisamos estar atentos, porque a ocupação faz com que de repente a gente se torne surdo, não consigamos ouvir alguém chamar a porta, alguém bater a porta. E Deus vai continuar lá, por causa da sua infinita misericórdia. Ei, sou eu abra a porta. Eu quero entrar. Eu quero ter uma comunhão plena contigo. Eu quero fazer morada, eu quero compartilhar coisas contigo que ainda você não sabe, mas que são importantes para você na sua caminhada. Ei, abra a porta, porque tem coisa nova para te apresentar.
um plano, uma ideia, uma estratégia. Abra a porta que eu quero parte da minha vida deixar contigo, mas eu quero pegar parte da tua vida e levar comigo. Oh, aleluia. O desejo do Senhor é que nós tenhamos uma comunhão plena. E essa comunhão precisa ser restaurada. A visão restaurada nos leva a conseguir chegar à porta, a conseguir abrir a porta, a conseguir sentar à mesa com Ele, a conseguir ter comunhão com Ele. O plano de Deus para as nossas vidas é de uma eterna comunhão. E porque nos envolvemos tanto com tantas coisas e às vezes chegamos a dizer: não preciso de nada nem de ninguém. Eu estou suprido, rico e abastado. Orgulho, soberba, apatia, indiferença. Estou dando esse tempinho para você fechar os seus olhos e meditar nas áreas que você precisa abrir a porta. Essa é uma noite de você abrir a porta. Ele continua batendo. Ele continua convidando você a abrir a porta. As coisas desse mundo tendem a nos embriagar. E a embriaguez nos leva a tomar decisões ou ter comportamentos indiferentes à palavra, distantes da palavra, sem ser guiado pelo Espírito Santo. Mas glória a Deus pela restauração da visão. Obrigado pelo colírio da sua palavra, gotejando, diária e continuamente, gotejando, tratando, restaurando, limpando, tirando todo embaçamento, toda dificuldade para se ver, caindo por terra em nome de Jesus, por causa desta palavra maravilhosa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Porque Tu estás à porta e bate. Obrigado porque Tu insistentemente nos chama. Insistentemente não desiste de nós. Onde quer que a gente esteja, podemos estar até distantes dessa porta. Mesmo assim, Tu continua insistindo conosco. Tu não desiste de nós, não descarta nenhum de nós. O Teu amor nos alcança, aonde quer que a gente esteja. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por uma riqueza eterna que Tu nos pode promover. Obrigado por vestiduras brancas. E obrigado pelo colírio, Pai, que restaura a nossa vista. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, porque todas as vezes que nós clamarmos por Ti, Tu ouvirá e mandará nos chamar e mudará a nossa história. Oh, aleluia. A nossa história será mudada por causa da nossa visão restaurada. A nossa história será mudada por causa da nossa visão restaurada. Oh, aleluia. Te agradeço, Pai, por essa noite poderosa e gloriosa de restauração, de portas abertas. Eu sei que Tu és uma porta, porque Tu mesma disseste assim. Mas nessa noite Tu bate a porta para entrar.
cear, ter comunhão. Que maravilha. Nessa mesma condição, quero saber se há alguém aqui que ainda não confessou a Jesus Cristo como Senhor. E entendeu que Ele está à porta dessa noite, batendo, chamando, pedindo a permissão para entrar. A quem já fez essa confissão, a quem já fez essa aliança com Ele, já prova disso, que Ele é educado. E Ele sempre, sempre irá bater a porta. Mas, se você não abrir, você nunca provará da plenitude dessa comunhão. E eu queria conhecer você que deseja abrir a porta do seu coração nessa noite, que deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e dizer assim: Pai, eu abro a porta para que Jesus entre e possa cear comigo e ter comunhão plena comigo. Há alguém aqui? Ou que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, fechando a porta, não permitindo mais que Ele entrasse, mas que nessa noite o convite para se abrir a porta se apresente novamente. E você volte a ter a mesma alegria indizível que você tinha antes disso acontecer. Não importa qual o problema, a situação que te levou a tomar a decisão de fechar a porta. O que importa é que você possa abrir a porta, porque sempre Ele vai estar com o coração aberto, pronto para te receber. Há alguém que deseja nascer de novo, nascer na família de Deus? Aleluia. Alguém que nasceu de novo e ainda não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, e deseja ser revestido de poder nessa noite? Aleluia. Então fica de pé, e pela inspiração eu queria que você cantasse. E antes de você cantar, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Levanta as mãos para o alto, como uma condição de rendição. Nós até cantamos aqui: eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti. E essa rendição, ela não pode ser apenas do lado de fora do nosso corpo, ela precisa nascer do nosso coração. Uma rendição de coração, para que Deus possa operar eficazmente segundo o seu plano e a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite poderosa e gloriosa, e obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos nossos olhos desvendados, abertos e iluminados, para ver exatamente como a Tua palavra é, a beleza da Tua palavra, as maravilhas que ela é. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo chamamento, pela eficácia do Teu poder, pela riqueza da Tua glória. Obrigado, Pai amado, pelo um povo amado e querido, que continuará tratando de toda e qualquer inflamação que possa vir a acontecer, e irá ser preservada a saúde dos nossos olhos. Por causa dessa preservação, não entraremos nem em nudez, nem em pobreza. Obrigado, Pai, por nossa vida espiritual guardada e blindada em Ti, preservada nos céus, mas também conservada aqui na terra. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, por toda a Tua bondade, toda a Tua fidelidade, todo o Teu amor, todo o Teu cuidado. Obrigado pelos conselhos dessa noite. Obrigado porque Tu és um Deus de amor que não impõe nada, nem obriga nada, mas nos aconselha. Traz boas dicas,
E obrigado porque as melhores dicas estão sempre em Ti. Nós te agradecemos, Pai, por tudo em o nome de Jesus. Aleluia. Da sua luz vejo uma luz, meu coração